nome é Crislaine. Eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo, sou de Marília. Eu cresci na igreja, minha mãe é obreira, sou adotada, mas o meu pai, ele nunca proibiu a gente ir para a igreja. Mas quando eu tomei a decisão de ir para o altar, e ele não entendia muito bem, mas quando minha mãe mostrou para ele, olha, o altar é isso, ela vai embora, para ele foi um baque, porque nós tivemos uma empresa por quase 20 anos, e eu cresci ajudando ele me ensinou a cuidar da empresa, a ajudar. E eu acho que na cabeça dele, eu nunca disse que eu iria cuidar da empresa, que eu iria tocar. Mas eu acredito que na cabeça dele, ele achou que eu ia assumir a empresa e que eu ia seguir o negócio, né? Então, para ele, foi uma decepção. Eu passei da filha que ele tanto sonhou, eu passei a ser uma decepção para ele. Mas eu tive que ser forte, eu não tive apoio de ninguém. Ninguém me apoiou, só o Espírito Santo. Claro, eu tive esposas que cuidaram muito bem de mim, que me ensinaram muito e que falaram para mim, olha, isso tudo que você está passando, um dia você vai olhar para trás e vai ver que valeu a pena. E nós casamos, eu fiz o curso, eu fui da primeira remessa do curso Mulheres do Altar. Então, nós casamos sabendo que iríamos para outro estado, viver uma experiência diferente da nossa realidade. E aí, quando a gente casou, nós fomos enviados para o Amapá. É um estado do extremo norte do Brasil. O Amapá é um estado do território amazônico, 80% do estado é mata. Mas é um estado muito rico em almas. É um estado assim que o povo é um povo muito carente, mas é um povo de coração muito aberto para receber a palavra. Então foi maravilhoso. Mas vivemos uma realidade muito diferente de São Paulo, embora seja interior, mas eu vivi numa cidade grande, cresci numa realidade muito diferente do interior do Amapá. Então, quando eu cheguei lá, eu me deparei com muitos desafios, muitas experiências diferentes. Logo fomos mandados para o interior. Então, era uma cidade em área Amazônia, bem diferente de São Paulo, distante da capital. E eu lembro que a gente chegou numa quinta-feira, logo no domingo nós fomos evangelizar, na parte da tarde. E assim, eu lembro de eu andando, o mato batia na cintura. É um lugar onde tem muito bicho, onde tem muito inseto. Aí nós pegamos Covid nesse interior. É um lugar que não tem hospital, não tem sistema único de saúde, não tem nada. Aí tivemos que ficar muitos dias lá, não tinha auxiliar. Meu marido já estava bem debilitado, porque ele tinha que fazer as reuniões. Eu tentava ajudar da forma que podia. Eu lembro que teve um dia que eu tive que fazer a busca do Espírito Santo, porque ele não conseguia mais. Já estava bem debilitado. Aí fomos mandados para a capital para fazer os exames. E o nosso projeto era ir fazer o exame e voltar embora, comprar os remédios que lá não tinha e voltar para continuar cuidando do povo. Aí fomos mandados para a capital, fizemos os exames e aí foi a surpresa de que ele estava bem debilitado. E o médico disse que ele não tinha condição nem de voltar mais para o interior, teria que ficar lá. E aí nós fomos para um lugar isolado, não podíamos ter contato com pastores e esposas para a segurança deles. Fomos para um sítio que lá no estado, hoje, esse sítio é um lugar totalmente diferente. Foi feita uma reforma, mas na época era outro cenário, não tinha ninguém lá, estava fechado há muito tempo. Para mim, foi a maior experiência, foi lá. Porque nunca foi um problema para mim estar no interior, nunca foi um problema dormir em rede, como a gente já dormiu, nunca foi um problema. A gente aprendeu até a pescar, porque quando a gente precisava de uma proteína, no sábado à tarde, eu lembro que a gente voltava da evangelização, ia para o rio, pescava, e Deus sempre honrava. A gente nunca passou necessidade. Passamos aperto, mas fome nunca passamos, Deus sempre honrou. A gente sempre prezou muito a discrição. A gente passava por esses momentos de luta. Tinha dia mesmo, a gente passou dias comendo assim, o peixinho com arroz, quando estava no interior, porque não tem carne lá, uma fruta lá é muito caro. Eu lembro que uma vez a gente tentou comprar um abacate, que eu estava muito tempo sem comer um abacate, R$ 22 um abacate. Quando acha? R$ 25 um abacate. Então, não cabia, né, no orçamento, e nunca foi um problema. A gente sempre comeu ali o peixinho com arroz, que era o que tinha. Então, ninguém nunca soube do que acontecia das nossas lutas, a gente levava para o altar. Não levava para ninguém. A minha mãe perguntava, como é que é aí? Ai, aqui é lindo, aqui é maravilhoso. Teve uma vez que meu marido estava muito debilitado e ela me ligava no sítio, não tinha sinal de internet, não tinha sinal de celular, nós ficamos lá. Aí, quando a gente estava no hospital, que pegava o sinal, ela me ligava e ela cismou que queria me ver por vídeo. Eu estou muitos dias sem te ver, está acontecendo alguma coisa? Não, está tudo bem, eu estou servindo a Deus, estou no melhor lugar. Eu falei assim, Deus está usando a gente, é muita responsabilidade, é uma correria. Confia em Deus, está tudo bem. Mas no sítio eu me vi numa situação muito diferente. Era uma tempestade, eu lembro até hoje, estávamos sem energia, estávamos sem água, mas ele estava bem debilitado, então ele dormia muito por conta do medicamento já.
E eu lembro que o meu celular acabou a bateria e eu, sem saber o horário dos medicamentos, eu lembro que eu passava a noite inteira medicando ele. Eu lembro que eu sentei na cama, numa escuridão, não tinha luz nenhuma. E aí eu só olhei para cima e falei, meu Deus, me ajuda, como é que eu vou cuidar dele agora? Eu não sei nem sair daqui, eu não sei onde eu estou. Imagina, se eu não der os remédios para ele, se ele tiver uma parada aqui, eu não vou saber nem sair daqui. Aí eu passava tudo aquilo na minha cabeça, poxa, meu Deus, eu lutei tanto. Eu tenho certeza que o meu casamento veio do altar e que eu estou no melhor lugar. Mas eu me vi numa situação que eu poderia perder a pessoa que eu amava e perder o altar ali, se ele partisse. E naquele momento Deus falou para mim, o carro. Nós estávamos com um carro, porque para chegar lá a gente precisou de um carro. Eu saí correndo assim na chuva, e entrei dentro do carro e coloquei o celular para carregar no carro. E ali eu comecei a falar com Deus. Falei, meu Deus, eu aceito a sua vontade para a vida dele, seja ela qual for. Mas me dê estrutura, porque o Senhor sabe o que eu passei para chegar aqui. Para mim foi o momento mais difícil aquele. Não porque eu estava lá, mas porque eu estava correndo o risco de perder o que para mim era o meu sonho, o que para mim eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Aí, depois daquele dia, ele começou a se recuperar. Mas assim, era um desafio atrás de outro. Tinha dia que não tinha gás. Aí eu falava, amor, não tem gás. Aí ele, eu vou resolver. Tudo que o médico falou era para ele fazer repouso. Foi tudo que quase não aconteceu. Aí ele foi lá, conseguiu a lenha, a gente fez uma fogueira. Ele achou umas mandioca lá numa horta que estava já há muito tempo esquecida. Ele descobriu umas mandioca lá, a gente cortou as mandioca, fez um caldo. E ali a gente tomou, tudo que a gente comia, a gente consagrava. Se achava um limão numa árvore, a gente fazia um suco e tomava consagrando a Deus. E ali ele foi se restabelecendo, até que a gente conseguiu vencer, conseguimos voltar para o nosso interior amado. E continuamos lá servindo a Deus por um bom tempo, vivendo outras experiências. Voltamos para a capital, ficamos um tempo na capital e depois voltamos para um outro interior ainda mais distante. A nossa alegria de estar juntos servindo a Deus foi melhor ainda. A gente saiu de lá, podia estar em qualquer lugar, a gente ia com toda a força, bispo. Aí a gente foi para o interior mais distante, um lugar é uma cidadezinha muito pequenininha no meio da Amazônia, que para chegar lá foram de estrada de terra, atravessando ponte de madeira e tudo, em torno de umas 10, 12 horas, né? E aí depois atravessa um rio. Então a gente chegou de madrugada, chegamos 4 horas da manhã, aí botamos as malas tudo no barquinho, uma escuridão no meio da mata. E lá vai a gente, feliz da vida. Ficamos nessa outra cidade 1 ano e 4 meses também, servindo a Deus, com um povo carente, um povo muito debilitado de muitas coisas. Lá não é igual aqui, você vai ali no mercado e compra a sua compra, não vai no açougue. Tem lugares lá que não tem nem mercado para. Eles vivem de açaí, eles vivem de caça, né? Então a gente teve que se adaptar a tudo. A gente estava em uma dos trabalhos ribeirinhos que a gente fez. Então lá eles não têm água, essa é a vida deles. Eles vivem no meio da mata, a água do rio é tudo, para lavar louça, para tomarem banho, para fazer a higiene pessoal. Então quando a gente ia, a gente tinha que levar um alimento e comer lá mesmo. Assava ali um peixinho e comia ali. Quando eu cheguei no Amapá, que eu desci do aeroporto, descemos no avião, fomos no aeroporto, veio um pastor nos buscar. E esse pastor, ele olhou para a gente e falou assim, o que vocês fizeram para vir para o Amapá? Porque a gente entende o seguinte, essa pergunta, que o Amapá era um lugar para pessoas problemáticas, pessoas que deram problema. Então a gente tinha acabado de casar. A gente estava feliz da vida, descemos do avião feliz da vida. E não foi só essa situação, né? A gente pegou uma primeira igreja, foi Vila Amazonas, fizemos, graças a Deus, um bom trabalho. Essa igreja virou uma sede regional, o pastor daqui do Rio de Janeiro foi para lá, pegou a igreja no nosso lugar. E o pastor que foi nos levar, o pastor do estado falou assim, olha, Alan, essa igreja sua, graças a Deus, desenvolveu, foi um bom trabalho. E você vai para o interior. Você vai para o interior por causa do tempo que você tem de casado. Não dá para você ficar lá. E a gente está ligado, pastor, vai arrebentar. No caminho que a gente estava indo, que um pastor foi levar a gente, o pastor sentou com a gente num restaurantezinho de beira de estrada. Quando a minha esposa foi com a esposa dele se servir, ele chegou em mim e falou assim, cara, quanta injustiça. A tua igreja vira uma sede regional, ao invés de você ser abençoado, o pastor te manda para o interior para cuidar de um lugar difícil. Aí eu olhei e fiquei pensando, poxa, será que Deus ele só é glorificado quando a gente recebe algo?
Por exemplo, a gente foi para o Amapá, muita gente olhou e falou assim, o que vocês fizeram? Não, a gente não fez nada, a gente estava ali para glorificar o nosso Deus. Porque tinha que ter, tem gente lá hoje, tem pastores de Deus lá hoje. Então, se não for esses pastores que chegam nos lugares difíceis, como o senhor já deve ter passado, quer dizer que Deus ele só é glorificado quando a gente recebe alguma coisa boa? Quem foi que ensinou isso? Aonde está escrito? Jó passou por um monte de situação e ele glorificou a Deus. E ali a gente estava. E esse pastor hoje, ele não está mais no altar. E é isso que a gente vê. Tem muitos pastores no nosso meio, bispo, que são bons. Mas, infelizmente, tem pastores que vivem inflamando esposas boas do altar, mas que fica, às vezes, conversando com uma esposa que está insatisfeita com a casa, insatisfeita com o carro. O pastor que está insatisfeito, às vezes, porque saiu da sede, foi tomar conta de uma igreja. O que você fez, fulano, a Rádio Peão? O que você fez? Não fez nada, é Deus. Então, a gente tem que ter isso dentro da gente, que aonde a gente está é o lugar que Deus quer. Esse pastor que me inflamou contra a direção, ele não está mais no altar. Ele não está mais, ele perdeu o casamento dele. A história é sempre a mesma. Não muda. Não muda nunca. Sempre vai ter os bons. Mas o joio é o que o bispo Macedo tem pregado. O joio está no nosso meio. E a gente tem que tomar cuidado. Lúcifer estava insatisfeito lá no céu, mas ele não caiu sozinho. Ele foi contaminando falando mal, olha, vamos fazer isso. E quando vê, bispo, deu no que deu. Se você é de Deus, se cuide. Porque essa obra precisa de homens de Deus. E graças a Deus a gente passou. Nosso casamento. Eu não tenho nem o que falar, o bispo perguntou para a gente, né, bispo? Qual foi o maior problema que vocês tiveram entre vocês? Eu falei, bispo, não teve, não deu tempo. Porque a gente teve que ser muito parceiro um do outro, a gente teve que estar muito perto um do outro. A gente, na época da Covid, ela foi o meu porto seguro, o casamento, pessoal. A gente vê o bispo falando do casamento. A minha esposa, em momento algum, reclamou da direção, reclamou dos problemas. A gente já dormiu no chão, a gente já dormiu na rede. A gente pegou uma casa uma vez que o colchão era aquele colchão antigo de mola, ficava espetando. A gente ali feliz, depois o estadual ligou, Alain, vou mandar para você um colchão. Aí mandou um colchãozão ortobom, pensa que colchão maravilhoso. E a gente estava feliz da vida. Tudo Deus cooperou para a gente não tem nada. Se a gente falar do Amapá, o Amapá é uma bênção. Então, eu lembro que até quando a gente veio para o Rio, foi uma surpresa, né? No primeiro dia do ano a gente descobriu que a gente viria para o Rio, mas, como sempre, a gente manteve a descrição. Falta ainda alguns dias, vamos continuar cuidando da igreja, cuidando do povo até o último minuto. E aí muita gente descobriu e ligava perguntando, é verdade que vocês estão indo? E uma das que me ligaram falou assim, poxa, Cris, você não comentou com ninguém. Se fosse outra pessoa, já estaria pulando de alegria, contando para todo mundo, porque vocês vão sair daí, estão indo abençoados para o Rio. Eu falei, mas eu estou abençoada aqui no interior do Amapá. E se eu for para qualquer outro lugar, o Rio vai ser uma bênção, em qualquer outro lugar vai ser uma bênção. Porque a bênção não está no lugar, a bênção está no meu chamado.